Amém? Vocês estão bem? Deus reservou uma palavra para nós. Se você nos visita pela primeira vez, pela segunda, pela 10ª, pela 1000ª, não importa a vez que você está, sinta-se na casa do Pai. Sinta-se uma pessoa abraçada por Deus. Você não está por estar. Ninguém vem à igreja por vir. Ninguém comparece a um lugar como esse por comparecer. Ninguém vem apenas por vir. Se você está, é porque há um motivo, há uma causa. E eu queria já entrar na palavra de Deus para a gente ter uma breve meditação, mas muito profunda, por causa do mês de dezembro. Eclesiastes capítulo 8. Abra aí, Eclesiastes capítulo 8. O versículo é o primeiro. Você vai perceber algumas coisas hoje em Deus. Você vai notar algumas coisas hoje em Deus. E vai te ajudar muito, eu tenho certeza, porque isso aqui eu busquei para mim. O que eu estou dando para você hoje na palavra, eu pedi para que Deus desse para mim. Eu falei: Senhor, eu estou passando uma situação assim. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor me ajude, o Senhor me oriente, o Senhor fale comigo, sou eu. Aí Ele falou comigo. Aí agora, depois eu recebi a palavra, eu estou passando para que você possa receber isso também. Eclesiastes capítulo 8, verso 1, é do 1 ao 6. É um texto não muito lido, mas está na Bíblia. É o Senhor que nos orienta a Ele. Todos acharam? Diz assim a palavra. Ela começa com uma pergunta. Diz assim Eclesiastes capítulo 8, do 1 a 6, verso 1. Quem é como o sábio? Aí ele pergunta de novo: e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Aqui está dizendo que a sabedoria do homem faz com que o seu rosto mude. A dureza vai embora, ele muda. Se ele for sábio, ele fica até mais bonito. Verso 2, eu digo: observa o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, e nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. 4, porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo o propósito há seu tempo e modo, porquanto o mal do homem pesa sobre ele. Verso 5 de novo: quem guardar o mandamento não vai experimentar, não experimentará mal nenhum, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, colocamos, ó Deus, diante do Senhor a noiva, a igreja, a amada noiva, Senhor, aquela que Tu vens buscar, aquela, ó Deus querido, que Tu tens preparado um lugar para ela. E eu venho nesta hora colocar o nosso coração diante do Senhor, pôr, ó Deus, o nosso espírito, ó Deus, em disposição e disponibilidade perante o Senhor. Pai, venha suprir a nossa necessidade espiritual, que a Tua palavra venha nos alimentar e dar aquilo que estamos buscando, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, em nome de Jesus eu entrego a igreja, eu entrego a noiva, eu entrego a minha vida, eu entrego, Deus querido, para que esse momento seja inteiramente do Senhor. Somente o Teu Espírito fale, somente o Teu Espírito ministre, somente o Senhor tenha a condução direta de todo o assunto, de toda palavra, de todo momento, Senhor, que estamos vivendo, e isso se faça em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. O verso 5 diz: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. O tema de hoje é discernindo o nosso momento. Discernindo o nosso momento. Nós vamos falar rapidamente sobre isso. Você sabe que tempo você está? Por isso o tema é discernindo o nosso momento. Nós estamos terminando o ano de 2012. Hoje é dia 16 de dezembro. Estamos terminando, o ano está acabando, ele está caminhando para o final. E a sensação que sobra para você
sobra para mim, sobra para muita gente. Se você parar e começar a pensar, começa a sobrar frustração, começa a sobrar a síndrome do é desânimo, é descaso, é desinteresse, é descrédito. Você fica desanimado porque você agora em dezembro você olha para janeiro de 2012, aí você olha para março de 2012, aí você vai ver junho, setembro, outubro e vai caminhando até chegar hoje. E se você olhar lá atrás, quando chega hoje, você olha e pensa: o que é que eu fiz, o que eu ganhei, o que resultou a minha vida? A sensação de derrota é muito grande na vida de muitas pessoas. Estatisticamente, muito tristemente, no final do ano é o ano que mais há desviados em todas as igrejas, porque o final do ano dá essa sensação de derrota. O diabo, como ele não é nem um pouco tolo, ele aproveita essa sensação que as pessoas estão de derrota, de fracasso, de falta de conquista, está deprimido, chateado, e ele aproveita para oferecer alguns manjares. Então ele oferece coisas, e aí vai fazendo com que as pessoas se afastem mais ainda. Então o final de ano é muito triste para o reino de Deus, porque muitos se desviam, muitos se afastam de Deus por conta dessa situação. Final de ano, final já está dizendo, é fim, é final. Então se você não conquistou e está no final, dá a sensação muito ruim de não conquista, dá uma sensação muito triste de não ter chegado lá, não ter alcançado. E eu digo para você que nós, o cansaço, assim, já pregamos aqui sobre o cansado, e o cansaço ele faz com que a gente não dê resposta mais. O cansaço nos tira a possibilidade de responder para Deus o que Ele quer ouvir. Deus ele não consegue mais ouvir respostas minhas se eu estiver cansado. Você para de responder para Deus por causa do cansaço. E esse tempo é um tempo assim, a sensação horrível. E eu falo para você que nós estamos vivendo um tempo hoje na igreja, na terra. Nunca teve tantos pregadores como tem hoje. Se você estudar a história, tem muitos pregadores da palavra, mas nunca se esteve tão longe do evangelho como hoje, da verdade. Muitos pregadores, não está precisando mais de pregadores. Não há necessidade de mais pregadores, porque já tem muito. A questão é que tem muitos pregadores, mas a distância da verdade também está muito maior. Não precisa, nunca teve tantas músicas, tantas canções para Deus, tanta música, é música que não acaba mais. Mas nunca se esteve tão longe da verdadeira adoração como hoje. Então não está precisando de mais pregadores, não precisa de mais canções. O que precisa na verdade hoje são pessoas que são o que o texto diz aí, que você acabou de ler no verso 1. Quem é como sábio, e quem sabe a interpretação das coisas. O que está precisando hoje são intérpretes geracionais. O que se precisa hoje são intérpretes, são pessoas que consigam interpretar geracionalmente que tempo você está vivendo hoje, qual é o momento, qual é o tempo que você vive hoje, qual é o tempo que você está se estabelecendo hoje, que tempo é esse que você está? Não é aquilo que Deus falou, é o que é que Deus está falando agora. Que tempo você está vivendo na sua vida agora, nesse exato momento? Que tempo você vive hoje? Qual é o tempo que você está conseguindo viver? Por isso o tema é discernindo o nosso momento. Mais do que o tempo de toda a igreja, é o meu tempo, o tempo que você está. Porque se você não discernir, a palavra discernir significa identificar. Se você não conseguir identificar o tempo que você está vivendo agora, você também não vai conseguir usar a arma correta. E é isso que acontece, você não identifica o que você está passando agora, aí você começa a fazer suas guerras de maneira errada, você entra por caminhos errados, você vai guerrear com a arma errada. Então nós precisamos discernir o tempo, discernir o nosso momento. Então discernimento é o que nós precisamos, de pessoas que aprendam, que saibam interpretar o tempo de hoje, o que é que você está vivendo. Uma coisa é eu viver, e outra coisa é eu entender o que eu estou vivendo hoje. Viver, todo mundo vive, você está vivendo. Agora viver é uma coisa, entender o que você está vivendo hoje é outra. Tem gente que está vivendo, mas não entende o seu momento, não entende o tempo que ele está. E é isso que nós estamos falando hoje. A igreja, ela precisa se localizar no tempo de Deus, para que você consiga entender. A igreja precisa de intérpretes geracionais, que identifiquem a geração que você está.
É isso que você precisa, eu preciso, nós precisamos de intérpretes para interpretar o tempo. É 2012, mas que tempo é esse? Qual é o momento que eu estou vivendo? Final do ano de 2012. E nós vamos entender isso melhor. Nós temos que aprender a interpretar as coisas. No verso 1 diz, como é, quem é como sábio, e quem sabe a interpretação das coisas. Muita coisa pode acontecer na nossa vida, mas existem pelo menos 3 que eu vou falar aqui muito rapidamente para você aprender, conseguir se parar e identificar esse momento. Você precisa identificar esse momento. E nós vamos hoje falar sobre 3 coisas. A pergunta é, qual é o momento que nós estamos vivendo? Qual é o momento que você está vivendo? Você saberia dizer que momento você está hoje? Eu vou dizer para você 3 momentos. O primeiro momento é o momento da consequência. Momento da consequência. As pessoas fazem uma mistureba entre deserto, consequência e luta. Você tem que entender o momento da consequência. Abra sua Bíblia no primeiro livro, Gênesis capítulo 15, para você ver o que aconteceu relacionado a esse momento, o momento da consequência. A consequência é algo que todos nós passamos por ela. Então, o momento da consequência. Gênesis capítulo 15, verso 12. É o primeiro livro da Bíblia, facinho de encontrar. E você vai ver aqui uma situação de consequência. Aprenda a discernir o momento, a identificar o momento. Aprenda a identificar esse momento. Gênesis capítulo 15, verso 12 diz assim: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão, verso 13: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois ela sairá com grande riqueza. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Aí mesmo no capítulo 12, volta a página um pouco, verso 10. Você vai ver algo aqui, 12 e 10, você entender isso aqui, de Gênesis mesmo, capítulo 12, verso 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. O que aconteceu aqui para você entender esse momento chamado momento da consequência? Deus tinha chamado Abrão, falou para ele: sai da casa do teu pai, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Era para ele ir para Canaã, uma terra que eu vou te mostrar. Quando ele vai caminhando e ele chega à via seca, o texto deixa claro para nós que ele desce para um lugar chamado Egito. Chegando lá no Egito, não era para ele ir no Egito, mas ele vai para o Egito. Lá ele mente descaradamente, ainda machuca sua esposa. Mas ele não bate nela, mas ele machuca, porque ele mente e faz com que ela fique na mão de outro homem. Ele entrega ela para o faraó, ele entrega ela para o Egito com medo de ser morto. Ele fala para ela: olha, fala que você é minha irmã, porque senão eles vão ver você, vão ver que você é bonita. Pelo menos ele percebeu que a mulher dele era bonita, e ele disse: vão ver a tua beleza, e eles vão querer você, vão me matar para ficar com você, então fala que você é minha irmã. Chegando lá, ele pega e entrega Sara para o faraó, ele entrega para o Egito. Aí o rei ali do Egito, Abimeleque, de novo, o mesmo nome, vai lá e pega, fica com ela. Abimeleque, ele pega e fica ali com ela e leva. Ele feriu ela como? Fazendo ela mentir, para o seu próprio benefício, para o belezão ficar bem, ele entregou ela. Como que uma mulher iria se sentir? Quer dizer, o marido falou: vai falar que é minha irmã, você fica com o cara lá para eu ficar numa boa, senão vai cortar meu pescoço. É o que ele fez, ele mentiu lá no Egito, fez tudo errado. Ele pegou e foi para lá, não era para ter ido lá. Aí o que acontece? Num dado momento, numa noite, o faraó está dormindo, ele deve ter posto Sara junto com as outras mulheres. Em algum momento ele ia tocar nela, mas aí Deus vem em sonho para esse rei chamado Abimeleque, e no sonho Deus fala para ele, não é essas palavras, mas eu vou parafrasear:
fala para ele: devolve essa mulher para ele, senão você vai morrer. Deus fala com ele, Deus fala com Abimeleque em sonhos. E aí Abimeleque procura Abraão. Chega lá, ele devolve Sara. É lógico que aí há um símbolo também, porque há muitos pregadores, muitos pastores hoje que entregam a noiva para o Egito. Aí ele fica rico, é óbvio. Ele faz tudo que o Egito quer, então ele enriquece. Mas aqui eu estou falando de consequência. O que acontece? Ele pega e faz isso. Aí depois volta tudo normal. O rei Abimeleque ainda dá algumas riquezas a mais para Abraão, dispensa ele, porque tinha que devolver quadruplicado quando defraudasse alguém. Ele entendia isso. Ele devolve Sara, já tinha dado, mas aí ele dá mais coisas para Abraão. E aí eles saem do Egito. Depois desse momento, acontece o que você leu comigo no capítulo 15. Aí Deus fala para ele assim, ó: e pondo-se o sol, um profundo sono cai sobre Abraão, no verso capítulo 15 e 12 que nós já lemos. E eis que grande espanto cai, e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão, Deus vai falar com Abraão agora. Deus fala para Abraão: Abraão, sabes de certo que peregrina vai ser a tua descendência em terra alheia, e vai ser reduzida à escravidão, e vai ser afligida por 400 anos, 4 gerações. Uma geração durava mais naquela época. 400 anos, 4 gerações vão padecer, vai ser escravo em terra alheia. Um dia eu vou julgar a nação que escravizar e vou dar liberdade, mas a princípio eles vão ficar escravos lá. Por que que Deus faz isso? Com a descendência de Abraão. O nome disso é consequência. Ele entregou Sara para o Egito. Agora a sua descendência vai ser escrava de um faraó no Egito. Aonde você erra, é lá que a escravidão vai acontecer. O local do meu erro, o local do meu pecado, é o local da minha escravidão. Aonde você peca, é o lugar onde você está escravo. O lugar onde você comete o erro, a escravidão ocorre ali. Agora presta atenção, a consequência pode não ser às vezes com você, mas Deus é geracional. O diabo é geracional. Ele atua por gerações. Se ele não puder pegar o pai, ele vai matar o filho ou o neto. Ele é geracional. Satanás é geracional e Deus também é. Aí o que aconteceu? Ele simplesmente fala: as gerações futuras, eles vão ser escravos nessa mesma terra onde você está entregando, onde você entregou Sara. No mesmo lugar onde você entregou ela, você vai entender que a sua geração vai ser escrava ali. O nome disso é uma consequência. Êxodo capítulo 20, verso 5 diz assim: eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então quando você peca, você erra dessa forma, Deus entende que você está odiando ele, porque isso não é prova de amor. Não é prova de... O que Abraão fez ali com Sara não era prova de amor a Deus, ele errou. Era para ele gerar um filho. Sara está na linhagem, ela está na linhagem do nascimento de Cristo, na genealogia de Jesus. Como que essa mulher ia deitar com uma pessoa do Egito? O filho tinha que ser de Abraão, tinha que ser das entranhas de Abraão e de Sara. E ele pega Sara, que era o lugar da semente, e ali ele pega e entrega para o Egito. E Deus teve que intervir, fazer voltar, mas o pecado ele já cometeu, e agora ele vai pagar. A descendência de Abraão vai pagar. A maldade dos pais vai ser visitada nos filhos. Aí eu sei que muita gente, talvez até que está ouvindo, vai ouvir pela internet, vai estar vendo, vai pensar esse texto que eu vou te falar agora. Há um texto na Bíblia que Deus diz assim, que ele não vai fazer com que o filho pague o pecado do pai. Agora presta atenção também em uma coisa: a condenação é uma coisa, a consequência é outra. Se o pai pecou e ele não se arrependeu, a condenação é dele. Agora a consequência vai pegar todos os filhos. Um pai de família, ele rouba, aí a lei o pega, ele vai para a cadeia. Quem é que vai pagar a condenação? É ele. Agora os filhos vão sofrer? Vão. O que é esse sofrimento? Chama-se consequência. Eles não têm culpa, mas vai pagar o preço. É o que aconteceu. Muitos hoje estão pagando consequências dos pais, dos avós que erraram na idolatria, erraram direcionando mal os filhos, erraram condicionando pessoas em caminhos errados, e hoje a nossa geração paga muita consequência de coisas que fizeram, embora não tivéssemos culpa.
Então, consequência pode ser um momento que você está vivendo. Um outro caso famoso, quem não lembra, até vira o filme, novela e minissérie de Davi. O que Davi faz? Um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, ele trai, ele pega Batseba, ele adultera com uma mulher que é esposa de um grande homem, soldado a seu favor. Ele é uma traição, ele adultera com Batseba. O que ele fez? Ele cometeu um delito, ele errou, mas aí ele se arrepende depois, beleza. Só que o que acontece, o que? Vai acontecer uma consequência. A família de Davi foi um desastre. Se você ler a história familiar de Davi depois de Batseba, é um desastre. De cara, primeira consequência, o filho primeiro que ele gera com ela morre, Deus mata. O primeiro filho, porque ele adulterou com Batseba e teve um filho, esse filho morre. O que é isso? O filho tem culpa? Não, consequência. Talvez você esteja vivendo um momento de consequência. Então a consequência aconteceu. Salomão era filho de Davi com Batseba, o segundo filho. O que aconteceu com Salomão? Foi rei, um grande rei, um rei usado, um rei ousado, um rei sábio. Nunca houve homem mais sábio do que Salomão. Ele foi sábio, mas ele se perdeu com o quê? Mulheres. Aonde que o seu pai errou? Com Batseba, uma mulher. Ele errou com uma mulher, o filho errou com várias. Ele se envolveu com os deuses dessas mulheres. E Salomão foi também um desastre no fim da vida. Por quê? Toda a geração ali de Davi teve um problema com Absalão. Absalão, ele armou uma tenda lá fora, e ele ainda se ocupou, ele teve relações com as esposas de seu pai. Consequência, ele era consequência do pecado. Então a consequência é um momento difícil, porque consequência ela é o que? Colheita. Consequência é colheita. Por isso você está vendo uma pessoa colhendo trigo aí. A consequência é colheita. Quando faz algo errado, é inevitável que se colha. Todo fruto, toda semente plantada, ela vai ser colhida depois o fruto. O nome disso é consequência. Então Abraão, ele errou fazendo aquilo com Sara. As gerações futuras, na época depois de José, ficaram 400 anos presos, escravos, justamente no Egito. Consequência. Então consequência ela é colheita. A salvação em Cristo, ela me livra da condenação do pecado, não da consequência dele. Se você for na cadeia pública aqui de Cianorte, deve ter uns 200 presos lá, ou sei lá quanto. Se fizer um culto, muitos deles vão aceitar Jesus. Por quê? Primeiro, porque vão se arrepender. Segundo, porque eles sabem que o que fizeram foi errado, têm vontade de mudar de vida. É óbvio que vai ter muitos ali que vão aceitar a Cristo. Só que isso não vai tirar eles da cadeia. Muitos vão aceitar na expectativa que Deus os tire de lá. Mas ele não tira, porque a consequência vai ter que ser paga. Ele traficou, ele assassinou, ele cometeu erros. Aí ele vem, se arrepende, pede perdão para o Senhor, entrega o coração para Jesus. Até batismo na cadeia já foi feito o ano passado, de pessoas lá dentro, levaram uma piscina lá, uma banheira, fizeram o batismo lá dentro da cadeia. Mas está lá o preso, está lá. Por quê? Porque agora, embora se ele morre, ele está salvo, arrependido em Deus, a consequência ele vai pagar. Os filhos dele aqui fora estão pagando. O nome disso é consequência. Então você tem que tomar cuidado quando você comete algum erro, porque vai haver consequência. E a consequência está inserida na nossa vida todo o tempo, porque ela é colheita. A consequência é colheita. Gálatas capítulo 6, 5, 8 diz assim: porque cada um levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Aqui o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas para ajudarem os ministros do Evangelho. Mas verso 7, não erreis. Gálatas 6, 7, ele diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Outra versão dirá: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Porque tudo o que o homem semear, isso também ele colherá. Se você semeia, você colhe. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar ira, você vai colher ira. A lei da semeadura, ela é a lei mais clara, perfeita e fácil de entender para qualquer pessoa. Até uma criança entende a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela é certa e precisa. Ela está inserida no contexto da consequência.
Então, que momento você está vivendo? Será que você está vivendo um tempo de consequência? Seus pais falharam, erraram e você sofre as consequências? Pode ser, porque Gálatas está dizendo que vai ser colhido, a consequência não tem como evitar. Abraão, ele entrega Sara para o Egito, consequência, vai ser escravo, gerações no Egito, que é lá que ele errou. O lugar do erro é o lugar da colheita. Então o lugar da semeadura é o mesmo lugar da colheita. Segundo, Sara foi entregue no Egito, o povo foi escravizado no Egito. Agora analise se o que você está passando não é uma consequência. Vai pensando no teu espírito, que você sofre hoje. Tem pessoas que são oprimidas, mas aí você vai ver o histórico dela, é consequência. Psicólogo faz isso, ele nem conhece o evangelho, ele faz tecnicamente. Você vai no psicólogo, você vai sentar e vai perguntar a tua vida. Por quê? Porque ele quer saber se a tua opressão, se a tua timidez ou se a tua depressão, aquilo que você está passando não é consequência dos pais, não é consequência do passado, de circunstância, porque a consequência ela está inserida no contexto dos filhos de Deus. Pode ocorrer consequência sim, então a consequência está dentro. Então analisa esse tempo. Então primeiro momento, a pergunta é essa: qual é o momento que estamos vivendo? Pode ser um momento de consequência. Só para avisar você, na consequência não adianta orar, não adianta guerrear, não adianta fazer nada. Você vai passar por ela, é consequência, é colheita. Deus vai ficar esperando o tempo passar, até que passe a consequência. Segundo momento, é o momento da consequência, é o momento do deserto. Quando Abraão ele vai sair com Sara e faz esse erro, acontece o quê? Consequência, o povo fica onde? Escravo onde? No Egito. O povo fica escravo no Egito, escravo no Egito. Egito é símbolo do mundo, então ficou escravizado lá. Agora abra aí Êxodo capítulo 3. Você vai ver o momento do deserto. Talvez você também esteja num momento como esse. Talvez você não está num momento de consequência, mas está num momento de deserto. Você já parou para analisar que você pode estar num momento de deserto? E o momento de deserto ele é perigoso porque ele confunde. Você pensa que deserto é ruim, e deserto é o melhor lugar para se estar. Deserto, não tem lugar melhor do que o deserto para um filho de Deus, uma filha de Deus estar. Abra aí Êxodo capítulo 3, verso 9 e 10. Lembra que o povo ficou 400 anos escravo lá, pagando uma consequência. Mas agora vai vir o tempo de deserto, o momento do deserto. Êxodo 3, Deus diz assim no verso 9: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. Deus está dizendo isso. E também eu tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Aí no verso 10: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Você lembra da consequência? Esse povo aqui estava pagando a consequência. Era o finalzinho dos 400 anos. E aí Deus está dizendo: eu ouvi o clamor do meu povo. Será que ele não ouviu o clamor logo no primeiro ano de escravidão? Será que ele não ouviu o clamor logo no segundo ano? Eram famílias inteiras, ficou toda a nação de Israel, ficou escrava lá. Será que ele não ouviu? Será que ele não ouve você chorar, não ouve você clamar pelas lutas que você passa? Ele ouve, mas por que ele não ajuda? Porque ele espera o tempo, consequência vai ter que colher, tem que comer a consequência, não tem o que fazer com ela, é preciso passar a consequência. No final dos 400 anos, aí Deus levanta um homem e fala: eu ouvi o clamor, e agora é tempo diferente, não é mais a consequência do pecado de Abraão, agora você vai até lá, porque eu quero que o povo vá para o deserto. Tira o povo dali e leva o meu povo para o deserto. Então eles passaram dos 400 anos de deserto, veio um segundo momento, o momento do deserto, 400 anos de escravidão, de consequência. E esse veio um segundo momento. Talvez a gente esteja vivendo um momento assim. Todo mundo, eu mesmo, já passei por isso. A gente fala que deserto é muito ruim. Deserto é aquela fase assim, não tem água, não você planta, vai plantar o quê? Não tem o que você fazer, você olha para todo lugar, não tem nada, não tem para onde ir, não tem para onde correr. Um sol terrível, um sol causticante, arrancando couro, é difícil, não tem o que fazer. Então a ideia que se tem que deserto é muito ruim, mas é para lá que Deus manda levar num segundo momento. Depois da consequência ele manda levar para o deserto. Ele sabia que o povo tinha sofrido muito como escravo, falou: agora vai levar eles para o deserto. Deserto é onde a graça de Deus se manifesta. No deserto o povo não plantava, mas comia. O que é isso? Graça. Ali começa a ver a manifestação da graça. Lá para eles comerem, eles tinham que pisar tijolos, apanhar, ser humilhado.
Agora eles vão comer no deserto, vai chover o maná, vai ter o maná todo dia. Então é graça. O deserto é onde o povo não abre um poço, mas não passa sede. Sai água da rocha, Deus faz aparecer água de qualquer lugar, porque é deserto. Então o deserto é onde tem provisão. No deserto a roupa deles não se estragava. Se você ler isso, você vai ver que a roupa não estragava. Os 40 anos que eles ficaram no deserto, não estragava a roupa, não perdia sapato, porque é deserto. O calçado ele se renovava sozinho. O deserto não precisava guerrear, não tinha inimigo. Os que tinha, Deus mantinha longe. Afogava uns no mar, e o resto ficava longe, não tinha inimigo. Deus fazia as guerras, tinha paz. Então o deserto era um lugar onde não tinha trevas, porque à noite, quando escurecia, levantava uma coluna de fogo para aquecer e iluminar. De dia no deserto, o sol é terrível, não tem sombra, não tem árvore, mas Deus dava para eles uma nuvem para fazer sombra. Então no deserto eles tinham nuvem, não tinha árvore, mas tinham sombra. Então o deserto é lugar onde Deus começa a liberar provisão de graça para o povo. O problema é que o deserto ele dá essa impressão para nós, ruim. E o deserto, mesmo sem floresta, dava sombra. O deserto não há distrações. Olha que interessante, no deserto você não se distrai, porque não tem para onde olhar, você só tem a Deus para olhar. O melhor momento da vida de um cristão é quando ele está no deserto, ele não tem para onde olhar. Emprego não acha, não tem o que comer, não tem o que fazer, ele só pode olhar para Deus, aí Deus vai provendo. É o melhor momento, é deserto, é onde você só olha para Ele, não tem para onde olhar mais, e Ele provê. No deserto o povo não fazia culto. Nós temos que fazer um culto, não é? Aquela luta, e jejua, e ora, para descer, para vir a presença de Deus. Eles tinham a presença de Deus 24 horas, sem culto. Deserto, no deserto a presença de Deus é constante. Eles tinham a presença de Deus no deserto. E deserto é lugar de festa. Aí no capítulo 5, verso 1, abre aí Êxodo aí, capítulo 5, verso 1, para você ver, que não sou eu que estou falando, é a Bíblia, que deserto é um lugar muito bom, é lugar de festa, lugar de regozijo. Deus estava tirando o povo de uma situação e levando para outra, estava tirando de um momento de consequência e levando para um momento de deserto. Você está vivendo um momento de consequência ou um momento de deserto? Capítulo 5, verso 1. E depois foram Moisés e Arão, do livro de Êxodo. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. Eles chegaram até o Faraó e disseram isso aqui: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então deserto, para começar, é lugar de festa. Quando Deus te leva para o deserto é para fazer festa para Ele. Deserto é lugar de festa. Deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Agora, por que a gente confunde deserto com sofrimento? Sabe por quê? Porque no deserto é lugar onde Deus vai provar teu coração. No deserto é onde Deus vai passar na moenda e Ele vai filtrar para ver o que tem no teu coração, para ver se você ama Ele mesmo, se você o serve de fato, se você está em linha com Ele ou não. Então o deserto começa a confundir. Você talvez viva um deserto, e o deserto é facilmente confundido com luta, com problema, com situação difícil, com problemas de desânimo. Mas é porque você está sendo provado. O deserto também é uma escola de treinamento. Eles saíram as famílias do Egito e foram pelo deserto, 40 anos no deserto. No momento em que eu não tenho para onde olhar, eu só posso olhar para Ele, com Ele eu aprendo. Deus nunca vai me dar no deserto aquilo que eu quero. Por isso que dá a impressão que é luta. Porque daí, quando você está na fase do deserto, você quer o marido de volta, não vem, a mulher de volta não vem, o emprego não tem, o dinheiro não tem. Então dá a impressão de grande luta. Mas não é. É porque Deus nunca dá para você no deserto o que você quer, é o que você precisa. No deserto ninguém morria de fome, ninguém morria de sede, mas ninguém tinha banquete. Era 40 anos comer maná. Tem que comer maná, era gostoso, era com gosto de pão de mel, a Bíblia diz. Então devia ser bom, mas 40 anos comendo maná, não devia ser fácil, vai enjoando, né? Mas era o que tinha, fazia com que ninguém morresse. Ali tinha água que saía da rocha, ali tinha uma nuvem, não tinha plantação, não tinha oásis, não tinha floresta, não tinha passarinho, não tinha nada, mas tinha provisão. Então o deserto confunde com luta, porque quando você está no deserto, você não tem aquilo que você deseja, aquilo que você ora, que você tanto anseia, nunca vem.
Aí você desanima, fala, mas eu estou cansado, eu não aguento mais. Mas porque é deserto, talvez o momento que você está é deserto, e você não sabe. Deserto é um lugar onde eu nunca vou ter o que eu quero, somente aquilo que eu preciso. Eu tenho que andar em obediência a uma só liderança quando eu estou no deserto. Também o povo não gosta. As pessoas não gostam de ser confrontadas, não gostam de ser dirigidas por pessoas. E no deserto ser dirigido por uma pessoa só Moisés conduziu o povo. Deus através de Moisés conduziu o povo. E o povo tinha que se submeter a uma liderança. Era difícil ter que engolir uma liderança. E ali parece luta. No deserto eu tenho que sufocar os meus desejos desenfreados. Uma coisa é você estar na tua casa com a tua família. Mesmo sendo escravo, você tinha um cantinho lá. Você entrava lá, ia dormir lá com a esposa, tinha seus filhos. De manhã ia para a luta de novo. Era uma coisa, mas no deserto você tem que abrir mão de muita coisa. Acabou essa privacidade, era todo mundo, era milhões de pessoas caminhando num rumo só. Então no deserto eu tenho que sufocar meus desejos que são desenfreados. No deserto é lugar, por isso parece luta, porque eu não consigo satisfazer vontades. Então o deserto parece difícil por isso, porque eu não consigo caminhar com a minha vontade. A flora, na flor da pele, ela não consegue saciar a carne. Eu tenho que aprender a conviver com pessoas diferentes, caminhando comigo. 40 anos você olhando para a mesma pessoa todo dia. Não é teu parente, só é irmão da nação. E 40 anos com aquelas pessoas, às vezes um chato, às vezes criança que chora, às vezes um rapaz que reclama. 40 anos andando lado a lado com pessoas assim. Então deserto dá essa impressão de luta, mas não é luta, porque no deserto você não luta. No deserto é Deus que faz tudo, só que Ele está provando o coração, e no provar o coração dá a impressão de luta, porque você não consegue realizar nada. Você ora e não acontece, busca e não adianta, faz campanha, faz ato profético, vai enquanto é igreja, nada acontece, porque é deserto. É Deus que vai tratar você no deserto, está moldando teu coração para ver se você o quer mesmo. Então um segundo momento é esse, lá em Deuteronômio capítulo 8, 2 e 3, eu vou ler para você, para a gente ir rápido. Deuteronômio 8, 2 e 3, para você ver que é a Bíblia que está dizendo: e te lembrarás de todo o caminho, é Deus falando com o povo, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Então é Deus que guia no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Está vendo para que é deserto? É para fazer festa para Deus, mas é para ser provado. Então, por ser provado por Deus, como o homem não gosta de ser confrontado, ele não gosta da verdade, ele não gosta do confronto, para ele é uma luta. Então ele acha que ele está muito mal, ele acha que está em luta, ele entra em guerra, começa a buscar outra igreja, mas não adianta, é deserto, aonde for é areia, aonde for não tem o que fazer. Verso 3 de Deuteronômio 8, diz assim: e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então o ser humano ele tem dificuldade a esse respeito, porque lá no deserto ele vai aprender que nem só de pão vai viver, ele vai aprender que ele pode viver sem dinheiro, ele pode viver sem isso, sem aquilo, ele só não pode viver sem o Senhor, porque no deserto só tem Deus. Então no deserto ele aprende a depender só de Deus, depois ele vai embora nessa dependência. Aí depois que passar essa fase são outras, mas no deserto é para me ensinar isso. Na consequência, olha que interessante, na consequência Deus determina o tempo da colheita, que é segundo o plantio. Então na consequência Deus vai determinar o tempo da colheita, que é segundo o plantio. Conforme o plantio, Deus já determina por princípio a colheita. Agora no deserto quem determina o tempo sou eu. Eu determino quanto tempo eu fico no deserto. Se na consequência é Deus que determina o tempo que você vai ficar pagando o preço pelo erro, no deserto é diferente, sou eu que determino quanto tempo eu fico no deserto. É possível eu viver um momento de deserto e consequências ao mesmo tempo? Será que é possível? É possível uma pessoa ela está vivendo uma consequência e vivendo um deserto ao mesmo tempo? Vamos deixar a palavra responder. Livro de Números capítulo 14. Números 14, abre aí, Números 14, depois de Levítico. Números 14, verso 26. Vamos ver se é possível viver esses dois momentos na vida, momento de deserto e momento de consequência ao mesmo tempo. Aí é difícil, hein? Eu ter que sofrer uma consequência e ainda passar pelo deserto não é fácil. Será que é possível?
Então vamos ver Números 14, verso 14, capítulo 14, verso 26. Diz assim, ó: depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Eu tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Então você que é filho, Deus ouve murmuração. Deus não ouve só oração, Ele ouve murmuração também dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. E diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor. Fala para eles: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Então entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué. Só Calebe e Josué vai entrar, os outros vai morrer tudo. Mas os vossos filhos, que vocês dizem que serão presa, eu porei nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres vão cair nesse deserto, e os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei: assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim nesse deserto, se consumirão, e aí falecerão, vão morrer. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação com ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Deserto também é lugar onde eu vou decidir o meu futuro. No deserto eu vou decidir o meu futuro, porque eu vou responder pelas decisões que eu tomar no deserto. Se no deserto você resolver decidir murmurar, fique à vontade. Provavelmente o deserto, que era um dia, aqui a Bíblia está dizendo no verso 33, os vossos filhos pastorearão nesse deserto. Isso é o que? Consequência. No meio do deserto, os filhos pagando consequência. Não era para ficar 40 anos, era para ficar 40 dias. Mas olha só o resto do texto: 40 anos, e vossos filhos pastorearão nesse deserto. Sabe o que é pastorear no deserto? Onde não tem nada. 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades. Vocês foram infiéis, os seus filhos vão pastorear no deserto, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Agora olha o 34. E segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Era para ficar 40 dias, para cada dia Deus deu um ano. Para cada dia de murmuração teve um ano a mais de deserto. Cada vez que você murmura, aumenta o teu tempo de deserto. Cada vez que você reclama contra Deus, aumenta o deserto. Para cada dia de murmuração, Deus deu um ano a mais. Era 40 dias, ficaram 40 anos. E aí Deus ainda sentencia e diz o que o texto está dizendo aqui? Que somente aqueles de 20 anos para baixo iriam viver. Os que tinham mais de 20 anos, era para morrer todo mundo no deserto. Enquanto não morresse o último cadáver, o povo, a próxima geração, que no caso é nova geração, Deus precisou levantar uma nova geração, porque a velha furou, falhou, foi frouxa, murmurou. Deus levantou uma nova geração, falou: os seus filhos, vocês estão falando que os seus filhos vão ser comidos por presa, vocês estão desprezando, não estão confiando. Eu estou falando que vai entrar na terra da promessa, vocês não estão crendo. Então esses filhos que vocês estão falando que vão morrer, eu vou levar eles, mas vocês vão morrer agora no lugar deles. Vocês vão tombar no deserto, vocês vão se tornar em cadáveres. Quando o último de vocês morrer, aí os seus filhos vão tomar posse da terra, porque vocês não creram em mim, murmuraram contra mim. Então a murmuração vai prolongar meu tempo no deserto, talvez morra no deserto e não consiga alcançar o que Deus prometeu. Isso é muito fácil de você ver acontecer pelas igrejas, acontecer pela vida.
pessoas que se arrastam pela vida e nunca conseguem alcançar a terra da promessa, nunca conseguem chegar aonde Deus prometeu, porque no tempo do deserto, em vez de ele adorar, deserto eu faço o que eu adoro, é tempo de adorar, eu vou murmurar, eu só reclamo. Eu ganhei 5 cestas básicas uma época na minha vida que eu estava no deserto, isso há uns 8, 9 anos atrás, foi terrível, nada funcionava, nada dava certo, a oração parecia que não saía do teto. Eu ganhei 5 cestas básicas, nenhuma foi fruto de murmuração, nenhuma foi por pedir para alguém, nenhuma foi buscado, foi mendigado, nenhuma, todas vinham porque Deus enviava alguém. Vinha assim, quem olhava era por acaso, mas só Deus e nós é que sabíamos o que estava passando. Então, deserto é essa fase onde você vai depender dele, é ele que te sustenta, é Deus que faz na tua vida. Se você não souber passar essa fase, ela se prolonga. O nosso teve 4 meses aproximadamente, mas tem pessoas que estão há 40 anos e não sai do deserto, ora e não acontece, não vai, nada funciona, só que é deserto, é parar de murmurar. Deserto é tempo de você fazer festa. Quando for para o deserto é para fazer festa. Eu vou falar disso já já. Então a pergunta é: que momento eu estou vivendo? Que momento você está vivendo na sua vida? Você está vivendo um momento de consequência? Você está vivendo um momento de deserto? Ou esse terceiro, último momento que eu separei é um momento da luta? Agora abra Josué, o mesmo povo, eu estou falando do mesmo povo desde o início, o povo é o mesmo, desde Abraão. Abra aí Josué capítulo 5. Capítulo 5 do livro de Josué. Agora você vai ver um momento de luta. Talvez você esteja no momento de consequência, talvez você esteja no momento de deserto, e talvez você esteja no momento de luta. É muito comum as pessoas dizerem assim: eu estou numa luta, mas não está, ele está no deserto. Eu estou num deserto, não, às vezes ele está na luta. Então dá essa confusão e as pessoas não conseguem caminhar, não conseguem andar, porque ela não consegue discernir que tempo ela está vivendo, que tempo que eu estou vivendo agora. Pode ser que você esteja vivendo um tempo da luta. Josué capítulo 5, verso 6. Todos acharam? Josué, depois de Deuteronômio, você vai chegar em Josué. Lembra de Josué, filho de Num e Caleb? Só os 2 entram na terra da promessa. Os outros 10 da idade deles morreram tudo no deserto, com família inteira no deserto. Só os filhos é que chegaram nesse lugar que você vai ler agora. Momento da luta. Josué capítulo 5, verso 6 a 12, diz assim: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, e não obedeceram à voz do Senhor, morreram no deserto, não conseguiram discernir o tempo, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra, que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Verso 7. Porém em seu lugar pôs os seus filhos, e estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Verso 8. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. E disse mais o Senhor a Josué: hoje eu retirei de sobre vós o opróbrio, a vergonha, a humilhação do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. Agora olha o verso 12. E cessou o maná no dia seguinte. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Quando nós estamos no momento da luta, não tem maná. A diferença do deserto e da luta é que no deserto tem maná. Era pão que caía do céu para alimentar o povo, era de graça, não fazia nada e comia. Agora o mesmo povo sai do deserto e vai entrar agora na luta. Na luta eu tenho que guerrear. Caso você esteja passando por um momento de consequência, o que fazer? O que eu faço? É só dica: colha, plante boas sementes. Isso é dica que eu estou dando para você.
colha e plante boas sementes enquanto você colhe. Caso você esteja passando um momento de consequência, não tem o que fazer. Consequência é semente, é semeadura. Se você está pagando erros, você se endividou, agora o teu nome está sujo, é consequência, não tem o que fazer. Comece a plantar coisas boas, daqui a pouco isso limpa, isso vai passar, porque como consequência é colheita, ela vai acabar. Ali foi 400 anos, tem pessoas que podem ficar um dia, um ano, 10, 20, 15, 2 dias, um mês. A consequência ela vai passar. Não adianta orar, só adianta semear. Na consequência eu só semeio. Quando você está sofrendo uma consequência, aí a pessoa ela é infiel a Deus, aí ela recebe ataques de todo lado, vem situações de todo lado. O que acontece? Começa a se arrepender, pague essa consequência e volte a semear coisas boas agora. Então a semeadura boa, em algum momento a consequência daquela coisa ruim vai acabar, e eu vou começar a colher coisas boas. Também vem a consequência daquilo que é bom. A consequência faz parte da nossa vida, é colheita. Consequência é colheita. Quando nós estamos num momento de consequência, às vezes nós achamos que é luta, e quando estamos em um momento de deserto, nós achamos que é consequência daquela confusão. Mas você tem que aprender. Por isso que hoje a igreja precisa de homens e mulheres que consigam discernir o momento, interpretar o momento que você vive. Senão você não vai saber guerrear. Você vai guerrear estando no deserto, sendo que no deserto não tem que guerrear com o inimigo. Você vai ficar apenas esperando cair o maná do céu, quando agora é para lutar. Na luta não cai mais maná, acabou o maná. A Bíblia diz que cessou o maná. Quando chegaram na terra da promessa, o maná acabou, agora não tem mais graça, agora tem que guerrear. Agora vai conquistar e vai comer o fruto da terra. Agora é guerra, agora vai para guerra. Quando nós estamos na consequência, não adianta lutar. Quando estamos no deserto, não adianta lutar. Mas quando chega o momento da luta, eu tenho que lutar com a direção certa, com a direção correta. Então se eu estiver em um momento de, só para recapitular, no momento de consequência, o que eu faço? Eu começo a plantar uma nova semente e vou colhendo aquilo ali. Eu vou ter que engolir aquilo lá. A lei da semeadura é assim: você colhe o que você planta. Nunca você vai plantar e o teu vizinho vai colher. Nunca você vai plantar e outro colhe. Nunca outro planta e você colhe. Consequência é eu que vou pagar. A consequência é toda sua. Você fez errado, você vai pagar por ela. A consequência é algo que eu vou ter que colher. Eu vou comer desse fruto chamado consequência. Então é um momento que parece luta, mas não adianta orar, guerrear e lutar. Agora eu vou ter que comer o fruto. Então o que eu faço? Eu semeio nova semente. Agora uma semente boa, porque a consequência vai passar. A tempestade da consequência vai embora. Eu vou começar a colher coisas boas. O que eu faço então se eu estiver no deserto? Faça festa para o Senhor, adore. Deserto é para que eu adore. A função que Deus levou o povo para o deserto para adorar é porque no Egito era escravo. Deus não pode ser adorado por escravo. Levou para o deserto para adorar Ele, fazer festa. Vocês leram comigo: levo o meu povo para o deserto para fazer uma festa para mim, celebrar uma festa. Deserto é lugar de festa, então adore, faça festa para o Senhor, não murmure. Aproveita na época do deserto para exercitar a gratidão. Aprenda a agradecer. Está difícil, mas você está respirando. Começa a lembrar o que você tem. Pode não ter nada, mas espera aí, eu tenho ar para respirar, eu estou com saúde, eu estou caminhando, eu só tenho um sapato, ele furou, vai acabar, mas aí vem alguém e dá um para você. É deserto, agradeça. Aprenda a agradecer. Deserto, exercite a gratidão no deserto. Logo Deus tira você daí. Se você for uma pessoa ingrata, murmuradora, você vai ficar arrastando a vida murmurando. Aí desvia, acha que a culpa é do pastor, a culpa é de Deus, a culpa é de todo mundo. Mas não é, porque ele murmura, ele não sabe conduzir a vida quando está no deserto. Ele só reclama, só murmura, nada está bom. E deserto é um tempo que você não pode murmurar. Aliás, murmurar nunca, mas no deserto é crucial. A murmuração daquele povo no deserto os levou à morte. Mas o que eu faço quando eu estou em luta? Se eu estiver no momento de luta, então eu preciso buscar em Deus a direção para lutar. Na luta, o que eu faço? Se você estiver num tempo de luta, então, bom, eu não estou num deserto, eu não estou sofrendo consequência, mas eu estou em um momento agora de luta. O que eu faço? Resposta: na luta eu determino a conquista da terra que o Senhor me dá. Na luta eu vou determinar a conquista. Agora na luta você começa a ter as coisas que no deserto você não tinha, porque na luta agora você vai lutar, vai batalhar. Deus vai te dar condição, estratégia, direção,
vai te dirigir, vai usar um irmão, ele vai usar uma irmã, ele vai usar a palavra, ele vai usar meios para te ensinar o que fazer. Aí você vai e vence. É a hora de você ouvir conselhos dos pastores, é a hora de você ouvir conselho dos pais, é a hora de você buscar conselho na palavra, porque está em luta. Então eu preciso que Deus me direcione o que eu faço. Por isso que obediência gera bênção, porque eu começo a obedecer e agora eu vou entrar numa guerra. Em obediência, eu vou sendo conduzido debaixo de paternidade, e aí eu vou conseguindo vencer. Na luta, eu preciso ter essas questões comigo. Eu vou me apossar daquilo que Deus me deu. Luta, Deus me dá liberdade para eu me apossar do melhor da terra. Esse é o período da luta. É quando agora você não tem de graça. Agora não é mais fácil. Agora é guerra. Agora você tem que ir para a igreja, parar de corpo mole, parar de ficar resmungando, entrar em batalha, porque senão você tomba. Porque agora é luta. Agora o inimigo está liberado. Agora muitos morrem. O inimigo mata alguns. Porque agora é guerra. Agora não é deserto. No deserto Deus cuida. Na luta é você que vai guerrear. Uma guerra já vencida por Jesus, mas você tem que guerrear. Você tem que avançar com as armas espirituais. Você tem que avançar com oração, avançar com comunhão, você tem que avançar com o amor ao próximo, você tem que avançar com o evangelho. Você precisa seguir em frente agora, porque você está em luta. A luta requer um posicionamento de guerra, e eu tenho que entrar num posicionamento de luta agora. Josué, só que alguns princípios na luta, viu? Josué capítulo 7, verso 8 e 10, diz assim, porém em seu lugar pôs a seus filhos. A estes Josué fez o que diz na sua Bíblia? Circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Josué 5, 8 e 10. Agora veja o verso 8. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam, porque a circuncisão doía, de anestesia não. E o verso 10, estando pois os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Só dica para você lutar. Isso aqui é muito sério, isso aqui faz muita gente cair. Muita gente cai, mas cai e não tem quem o levante. Cai, vira mendigo, vira andarilho, vira um perdido, vira presidiário, vira um nada. Muitos morrem se você não obedecer esse princípio para a guerra. Porque agora Josué tem que lutar, mas tem uns princípios aqui muito simples. Primeiro, não se pode lutar sem aliança. Se você não tiver aliança, não entre na guerra. O que Josué fez no verso 7? Porém no seu lugar pôs os seus filhos, e estes Josué circuncidou. Circuncisão é aliança. No ano que vem nós vamos falar muito disso, sobre aliança. Sem aliança não pode haver luta. Você não pode lutar sem ter aliança. O que é ter uma aliança? Aliança é ter um acordo, é ter uma comunhão, é estar submisso a uma autoridade, é você ter aliança. Para você ter uma ideia, em toda aliança que se quebra, a maldição se instala. Atrás de um casamento destruído, de uma empresa falida, atrás de um homem que se enforca, atrás de uma mulher que se suicida, atrás de maldições, de dor, de sofrimento, se você for ver atrás, tem quebra de aliança. Alguém quebrou a aliança para acontecer essa maldição. Alguém quebrou essa aliança, e aí aconteceu essa maldição, porque também é uma consequência. Porque eu preciso estar em aliança, eu não posso lutar sem aliança. Por isso Josué circuncidou, ele marcou o prepúcio dos guerreiros, marcou o prepúcio daqueles homens. Só uma pergunta: eles passaram pelo deserto, como que eles aprenderam a lutar? Porque deserto você também aprende a lutar. No deserto você também aprende a ser um guerreiro, porque vai chegar o momento da luta. E quando chegar o momento da luta, você está treinado. Então eu vou entrar num tempo de luta. Só que para lutar, não se luta sem aliança. Se você não faz parte de igreja nenhuma, você não está submisso a pastoreio nenhum, a ministério nenhum, não entre em luta com o diabo. Ele acaba com você. Ele vai destruir, como ele tem destruído muita gente. Ele arrebenta qualquer um, porque não há aliança. Numa aliança significa que todos são um só, todos estão aliançados. Um está em guerra, outro está na retaguarda, outro está na frente, outro está do lado, outro está atrás. Há um grupo guerreando em aliança. O inimigo não penetra. Você lembra dos leões? Leões têm que andar com leões. Um leão sozinho vira presa. Um leão sozinho é humilhado, é pisado por búfalo, é picado por serpente, porque está sozinho. Então eu preciso andar em aliança. Sem aliança não faça guerra.
Eu vejo pessoas falando de batalha espiritual, mas nem igreja nenhuma ele está. Ele serve Deus em casa. Isso não existe na Bíblia. Eu preciso estar aliançado. Eu tenho que ter pastores, eu preciso ter líderes sobre a minha cabeça, sobre a minha vida. Eu preciso de aliança com pessoas, aliança com filhos, aliança com os pais, senão não anda. Eu preciso estar em aliança. Segunda coisa, não se pode entrar em guerra sem estar curado. O que o texto está dizendo aqui no verso 8? E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Enquanto não sarar, não vai para a luta, morre também. Enquanto você pode ser de aliança, mas seja curado, seja sarado. Tem que ser sarado. Se não for sarado, corre o risco de morte. É preciso estar sarado. Eles ficaram no lugar, eles não se moveram, não foram para a guerra, não guerrearam, porque tinha que ficar curado, sarado. Agora olha aqui no verso 10, mais um último conselho relacionado à luta. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. O que é isso, Páscoa? Eles iam para a guerra, só foram para a guerra depois. Por que eles tinham que celebrar a Páscoa? Também não se pode lutar, não se pode ir para a guerra sem a carne e o sangue, sem o pão e o vinho. Não se pode, está dentro de aliança. Eles tinham que celebrar a Páscoa. Hoje a ceia, ela é o quê? A Páscoa aperfeiçoada. Então eu não posso, sem Jesus, entrar numa guerra. Eu não entro na guerra sem aliança, não entro sem estar curado. Pessoa todo dodóizinho não pode fazer guerra, ele morre na primeira. No primeiro tiro é ele que tomba. A pessoa que não está curada tem que estar sarado, em aliança e sarado. Porque quando você está em guerra, o inimigo vai usar tudo quanto é arma que ele tem. Pode usar ofensa. Se você se ofender fácil, ele já te derruba na primeira. Então se você vai para a guerra, você tem que estar curado. Vai vir lambada de todo lado, mas você está firme em aliança, aí você não cai. Mas se você não estiver aliançado, não estiver sarado, você pode cair numa luta. É o momento da luta. Não se pode lutar sem carne e o sangue, mesmo que eu esteja vivendo momentos de consequência. Isso é a parte boa. Mesmo eu estando vivendo momentos de consequência, momentos de deserto ou momentos de luta, uma coisa é certa: o Senhor está comigo em todos eles. Todos eles. Deus está comigo na hora que eu estou sofrendo uma consequência por um erro que cometeram e eu estou pagando. Eu estou passando aquela consequência. Deus está comigo quando eu estou passando pelo deserto. Aliás, no deserto eu estou mais do que nunca. E Deus também está comigo na hora da luta. Porque na hora da luta eu preciso que Ele me dirija, me direcione, me encaminhe, me coloque na posição de guerra, me dê estratégias, me ensine o que eu tenho que fazer nessa hora, o que eu faço. Deus, Ele sempre vai estar comigo. Eu só devo ser, o que eu preciso para isso? Eu preciso ser apenas humilde o suficiente para buscar a Deus e falar: Senhor, que momento eu estou? Eu preciso de uma direção sua, para que Ele possa me ajudar, para me ajudar a passar por cada um desses processos, desse momento. Talvez você esteja num momento de consequência. Alguém fez algo da tua casa, da tua geração, e você está passando consequência, ou você mesmo cometeu algum erro, você está passando uma consequência. Não é pagar pecado. O pecado quem pagou foi Jesus, você paga a consequência dele. O bandido pode aceitar Jesus lá e ser salvo, vai para o céu, mas a consequência dos 20 anos de cadeia ele vai ter que pagar. Então a consequência do pecado você paga. O pecado, a dor, a condenação do pecado em Cristo Jesus eu sou perdoado, mas a consequência eu vou ter que pagar, só que ela vai acabar. É colheita, algum momento termina. Mas se eu também talvez esteja num tempo de deserto, também vai passar, porque agora no deserto eu vou determinar quanto tempo eu fico no deserto. No deserto eu escolho se eu quero ficar só uma semana, um mês, o tempo mais curto possível. Como que eu faço? Não murmuro, recebo com gratidão tudo aquilo que Deus está me dando, porque no deserto sempre vem algo. Deus cuida dos seus filhos, Deus Ele zela por cada um deles, Deus Ele vai cuidar de cada um deles. Então Deus Ele cuida de nós na época do deserto. Então eu preciso fazer isso, e força. Eu preciso buscar em Deus o quê? Força para que eu consiga superar toda essa fase. Eu preciso buscar força em Deus. Eu só devo ser humilde o suficiente para buscar nele. A pergunta é: será que nós somos humildes o suficiente para buscar em Deus? Quando eu estou pagando consequência, estou no deserto ou em luta, será que eu tenho humildade para buscar em Deus? Normalmente quando sai do deserto e as coisas começam a acontecer, as pessoas têm a tendência a ficar altivas.
Parece que nem precisa de Deus mais. Não, agora está tudo dando certo, já abriu a porta de emprego, dinheiro começou a sobrar, as coisas estão bem. Ele não sabe, ele não discerniu o momento que agora ele vai entrar na luta. Agora, mais do que nunca, ele precisa de direção de Deus. E se ele não tiver humildade, é nesta hora que ele pode cair. Porque agora ele passou o deserto, ele começou a prosperar em sua vida ministerial, a prosperar na sua vida conjugal, a prosperar na sua vida financeira, na sua vida espiritual. E agora ele prospera e afrouxa. O povo tem uma tendência a afrouxar quando está tudo bem. Não tem aquele ditado que o povo só busca Deus na dor? E é mais ou menos isso. Quando eu estou muito mal, eu busco. E as pessoas, quando vão entrar nessa fase de deserto para luta, tem a tendência de enfraquecer. Não vai mais à igreja, não lê mais Bíblia, porque afinal está tudo tão bem, né? O dinheiro está sobrando, não está faltando mais nada, está tudo bem. É a fase da luta. Daqui a pouco vai vir um ataque. E se ele não se resguardar no tempo de luta, ele tomba. Porque ele não caiu no deserto, ele cai na luta. Então são períodos que você, como igreja, como filho e filha de Deus, tem que aprender a viver. Estou num momento de consequência pelos erros, eu estou num momento de deserto, ou eu estou agora num momento de luta. Seja qual momento for, Deus está em todos eles. Eu preciso do Senhor em cada um deles. Se eu estiver num momento de consequência, eu preciso de força para suportar essa colheita, direção para que eu consiga ir plantando coisas boas. Eu preciso no deserto ser grato a Deus e não murmurar. Eu preciso na hora da luta buscar também a Deus estratégias, porque eu estou em uma guerra. Não se entra em guerra sem estratégia. Preciso buscar aliança, eu preciso me filiar em algum lugar, eu preciso estar aliançado com alguém. Então eu quero terminar aqui onde nós começamos. Só entenda uma coisa: ninguém mais do que Deus quer ver os seus filhos bem. Ninguém quer mais do que Ele, ninguém mais do que Ele quer ver a mim e a você bem. Seja em qual circunstância for, Ele quer ver você muito bem. Ele quer ver você alinhado, quer você ver próspero, quer você caminhando numa reta de conquista. Ele quer ver, Ele quer, porque Ele é Deus e Ele é Pai que é Deus, não esqueça disso. Então Ele quer que isso aconteça. Vamos terminar onde começamos, Eclesiastes 8, volta para lá para a gente terminar aqui. Eclesiastes capítulo 8. Verso 5. Está difícil o teu tempo, está difícil a tua luta. Você sozinho com o seu travesseiro, você chora, você geme, fica perdido, não sabe o que fazer, sente vazio. Que período você está então? Será que é luta? Será que é deserto? Ou será que você está sofrendo uma consequência por erros? Você está vazio, está se arrastando. Parece que está tudo bem, mas é tão incerto. Eclesiastes 8, versos 5 e 6 diz assim: quem guardar o mandamento, o que é mandamento? A palavra. Quem guardar a palavra não experimentará nenhum mal. Não está dizendo que você não vai passar por consequência, por deserto ou luta. Está dizendo que nessas fases, nesses momentos, você não vai experimentar nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Ele vai identificar que tempo que você está vivendo. Porque para todo o propósito há seu tempo e modo, porquanto o mal do homem pesa sobre ele. Então não importa o momento em que você está, o Senhor está com você para que você supere cada um deles. Está difícil? Deus está junto com você para que você supere. Esse tempo de colheita ruim, ele vai acabar, ele vai passar. Você vai chegar um tempo de conquista, vai chegar um tempo de vitória. Esse tempo vai passar, você só tem que suportar agora, nesse momento de dificuldade. Mas eu não estou tendo luta, só que eu não estou tendo nada também. Então talvez você esteja num deserto. E esse deserto é você que determina como. Não murmure mais, não reclame, fique em paz. Não murmure, não fale mais nada, não reclame. Murmuração no deserto é sinônimo de morte. Morre lá. Então não murmure, não reclame. Procure agradecer as coisas que você tem, não aquelas que você gostaria de ter. Fique reclamando, olhando para aquilo. Olhe para o que já tem. Eu tenho pernas, eu tenho braço, eu vivo num país onde eu posso pregar o evangelho, eu posso estudar, eu posso andar com a Bíblia na mão, eu posso trabalhar, eu posso ser vendedor ambulante, eu posso fazer o que eu quiser. Eu estou no país livre. Agradece. Já é uma gratidão. Agradece, começa a agradecer a Deus. Isso te ajuda a passar pelo deserto. Agora, se você estiver num período de luta, então vai exigir de você espada, escudo, lança. Vai exigir de você estratégia, capacete, couraça, cinturão.
vai exigir de você calçados especiais, porque você vai estar numa luta. E eu quero orar com você. Nós vamos ouvir uma canção agora, nós vamos cantar. Eu queria que você colocasse de pé e pensasse nisso. Que momento você está vivendo em Deus? Analisa a tua história, a tua vida. Retrocede assim na tua mente, teu pai, tua mãe, teus avós. Volta assim os erros. Quantos filhos hoje de pais separados talvez vivem a consequência, o ruim, que não é culpa deles, mas é consequência. Estão colhendo o mal de pais que fizeram isso. Quantos filhos hoje têm pais na cadeia? Ele não tem culpa, mas ele sofre a consequência. Quantas pessoas estão no caminho do Senhor, estão fiéis a Deus em tudo, mas nada acontece? É deserto. Também vai passar. É só você não murmurar, ele vai acabar. E quantas pessoas talvez estejam numa luta e talvez não está pegando a arma correta e está se machucando. Então hoje Deus vai adestrar suas mãos para que você entre numa luta da maneira correta. Comece a entrar em guerra da maneira certa, com empunhando espada e lança, como um gadita, como um guerreiro. E Josué, só diga-se de passagem, Josué não perdeu nenhuma guerra, nenhuma. E você também não perderá estando em luta. Vamos cantar essa canção para que a gente ore. Que Deus nos ajude a identificar esse tempo e esse momento que nós estamos vivendo na nossa vida. Porque o fim do ano está aí. Está terminando um ano, mas vai dar início a outro.